Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. O objetivo desse vídeo é transmitir algumas orientações repassadas pela Pastoral do Batismo da Arquidiocese de Curitiba, que teve como base a obra Catequese Batismal e um itinerário de inspiração catecumenal para a preparação de pais e padrinhos para o batismo de crianças. Aqui está a obra. Pois bem, essa transmissão, ela poderia ser feita a uma comunidade, a uma paróquia em específico, internamente. No entanto, hoje, diferentemente de tempos de outrora, dispomos de muitos recursos tecnológicos que nos possibilitam ampliar essa mensagem, esse processo de evangelização. Por isso que se essa mensagem esse vídeo chegar a qualquer pessoa fora da arquidiocese, já será um trabalho de evangelização da mensagem cristã. Pois bem, vamos à análise da obra. Uma breve análise da obra. Do que se trata a obra? A obra, ela é um itinerário de inspiração catecumenal, ou seja, tentar valorizar a espiritualidade nos primórdios da igreja cristã. Não é um manual catequético homogêneo. Não é um manual, e sim uma diretriz. Uma diretriz. Ou seja, ela é extremamente flexível às realidades locais. E, por esse motivo também, ela não é homogênea, ela é heterogênea, porque se considera sempre as diferenças de cada região, as diferenças existentes entre cada comunidade, entre cada paróquia. E por quê? Porque um segundo ponto é por que foi criada essa obra. Essa obra, ela foi criada em virtude de se perceber a necessidade de uma proposta nacional de catequese por conta do enfraquecimento da adesão à igreja nos últimos tempos. Esses últimos tempos, chamados de pós-modernos, ou, de acordo com o sociólogo polonês Bauman, modernidade líquida, em que se pensa, em que se analisa a falta de uma instituição reguladora de valores. Essa ausência de uma instituição reguladora de valores, ela traz uma instabilidade emocional nas pessoas e uma falta de identidade. As pessoas se sentem vazias, as pessoas elas buscam algo para poder se confortar. Nesse sentido, a igreja, para poder ajudar a esses irmãos e essas irmãs, precisam ter um olhar mistagógico, um olhar para o mistério de Deus, com um processo querigmático de anunciação. Ou seja, em outras palavras, a ideia é formar fiéis, discípulos de fé, para se vivenciar e transmitir a mensagem cristã. Dessa forma, a obra tenta analisar que a praxe de se distribuir sacramentos, ela deve ser repensada, ela deve ser reanalisada, porque ela não encanta, ela não converte as pessoas. É preciso evangelizar. E isso é demonstrado em vários estudos da igreja, em que é trazido pela obra. Cito três mais conhecidos aqui, que é o documento de Aparecida, o Diretório Nacional da Catequese e também o Catecismo da Igreja Católica. Pois bem, além de outros documentos mencionados aqui explicitamente na obra. Como é possível, então, gente,
evangelizar nesse processo de educação mistagógica. O primeiro ponto a se pensar para uma educação mistagógica é uma pastoral orgânica, é uma igreja que esteja unificada, é uma igreja que tenha unidade, é uma igreja que esteja interconectada. As pastorais precisam estar interligadas, as pastorais precisam estar em sintonia para o processo de evangelização. Não se deve deixar para apenas uma pastoral, no caso específico aqui, como está sendo mencionado, a pastoral do batismo ou uma pastoral familiar. É preciso que todas as pastorais façam um esforço conjunto, uma pastoral de conjunto, para fazer o processo de evangelização. Nesse sentido, dessa forma, a consequência disso é que se não precisa conhecer, não se deve conhecer a família apenas quando ela vai fazer o cadastro na Secretaria de Paróquia. É preciso que a família já seja conhecida dentro da paróquia. É preciso que as pastorais conheçam essas famílias. Se possível, antes do período gestacional. Caso contrário, no período gestacional. Somente em último caso, quando a família for fazer o cadastro. E, quando for fazer o cadastro, que não seja o cadastro um elemento extremamente burocrático. É preciso que esse cadastro ele tente inserir a pessoa dentro da comunidade e não um questionário, um interrogatório que afaste a pessoa e que seja apenas um mero momento burocrático, um momento formal. Dessa forma, gente, é preciso que haja um esforço de cada membro da comunidade, de cada paróquia, para que isso aconteça. O ideal, então, como dito anteriormente, é que todos sejam conhecidos para que haja um processo, para que use esse sacramento, esse momento do sacramento de iniciação cristã, como um processo também de evangelização. Na verdade, o objetivo final é um processo de evangelização e não apenas se distribuir esse sacramento. Para se ressaltar essa ideia, para se enfatizar essa ideia, trago aqui na introdução, na apresentação da obra, as palavras de Sua Excelência Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba, o que diz o seguinte, abre-se aspas, tenta-se resgatar o que foi a experiência vivida nos primeiros tempos da Igreja. Ninguém discorda que nossos modos de catequese e preparação para os sacramentos requerem novos métodos e novas experiências. Todavia, o modo de fazer continua a inquietar. Fecha-se aspas. Dessa maneira, tudo aqui é em prol da evangelização. Os sacramentos são em prol da evangelização. Outro ponto importante dentro dessa obra é como se organiza esse itinerário, como se organiza essa diretriz para a catequese do batismo. São 4 tempos. No primeiro tempo é o tempo de gestação, no período de gestação. No segundo tempo são recomendados 3 encontros para se analisar 3 elementos vitais para o cristão, que é a cruz, o batismo nas águas e o cristão como sendo luz no mundo. No primeiro momento, a recomendação é que seja feita um encontro. No segundo momento, 3 encontros. Já no terceiro momento, no terceiro tempo, é o sacramento em si mesmo. A receber o sacramento, no qual se vivencia cada símbolo, cada gesto que foram analisados e apropriados no primeiro e no segundo tempo. Já no quarto e último tempo, nós temos o período pós-batismal.
Aqui toda família ela é acolhida, toda família é apresentada e inserida dentro da comunidade. Agora, sem a necessidade de exposições teóricas, e sim a vivência e a experiência com Deus. Por fim, como conduzir esses 4 tempos mencionados dentro de cada encontro? Em cada encontro é preciso se analisar o acolhimento, a aprendizagem, a celebração e o comprometimento. O que é o acolhimento? O acolhimento é um processo em que se dão as devidas apresentações iniciais, bendições dialogadas, na qual há textos que servem de bases para partilhar vivências e as experiências e se chegar ao processo de evangelização. Na aprendizagem, no segundo momento de aprendizagem, são lidos os textos da Sagrada Escritura, lembrando-se sempre da necessidade da leitura da Sagrada Escritura em cada encontro e, posteriormente, a partilha desse texto da leitura do texto sagrado. Na terceira etapa, a celebração, em que acontece o momento de interiorização de tudo o que foi partilhado. Por fim, o comprometimento. Em cada obra, nessa obra é trazido, existem alguns encartes que são distribuídos para cada família. E é para que cada família, cada membro da família, no momento em que não houver encontro, continue o processo de evangelização com cada um, para que saibam que a evangelização não deve ocorrer apenas nos encontros com os agentes pastorais. Meus irmãos, minhas irmãs, que esse vídeo possa nos ajudar no processo de evangelização e transmissão do amor para todos. Que a paz esteja com todos.